terminando essa caminhada nossa com essa viagem nossa com Davi. Eu creio que mais 2 ou 3 módulos até o capítulo 24 de 2 Samuel, a gente termina esse estudo. E eu creio que foi um tempo bom, pelo menos para mim foi um tempo muito bom poder estudar a vida de Davi. E enquanto nós caminhávamos com Davi, nós fomos com ele, eu tive a impressão que era sua mãe, você acredita? Eu olhei assim, olhei 2 vezes. Nós tivemos, irmãos, com Davi no pico do sucesso, como nós tivemos também nos vales horríveis do fracasso. Nós vimos Davi quando ele andava no poder de Deus, quando ele tinha o seu foco naquilo que Deus tinha para a sua vida, mas também nós choramos com ele quando ele entrou nas profundezas do seu pecado e nas consequências. Nós nos regozijávamos com ele, nos regozijamos com ele quando ele teve vitórias. E nós choramos com ele quando ele experimentou as suas derrotas. Mas através de todos esses momentos na vida de Davi, uma coisa permaneceu constante. Davi provou que ele tinha realidades espirituais que dava a ele. Eu venho aqui, meu irmão, eu fico. Que dava a ele a característica de ter sido chamado um homem segundo o coração de Deus. Claro que nós não conseguimos, com determinada fase da vida de Davi, nós não conseguimos entender por que Deus, de fato, chamou esse homem que às vezes mentiu, assassinou, adulterou e algumas vezes falhou na família, como esposo, como pai. Como que esse homem, com esse currículo, pudesse ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas outra coisa que a gente esquece é que Davi era um ser humano. Apesar de ser um homem que tinha uma índole interior que era compatível com o coração de Deus em algum momento, esse homem, além de ser um homem de Deus, era um homem, era humano. E quando nós percebemos isso, nós percebemos que enquanto homem de Deus, ele sobe espiritualmente muitas vezes. Mas como homem, ele falhou, ele caiu, ele perdeu o foco. Então, ele provou ser homem todo o tempo. Então, apesar dessa realidade, Davi mostrou em alguns momentos da sua vida de que tinha uma maturidade espiritual tremenda. Por exemplo, quando ele peca e é confrontado, ele entende que esse confronto parte do coração de Deus, do amor de Deus para com ele, ele imediatamente confessa o seu pecado. Ao ser confrontado, ele confessa o seu pecado e, arrependido rapidamente, ele é restaurado, é perdoado naquele momento em que Deus o confronta através do profeta Natã. Agora, o texto que nós vamos trabalhar é 2 Samuel 19. E esse texto é um texto que traz aos nossos corações uma outra faceta dessa característica de Davi, e assim de uma maneira que eu me vejo nela, e eu tenho certeza que os irmãos também. Nós vamos caminhar nesses textos de 16 a 23, e nós vamos
aprender algumas lições aqui com Davi, mais uma vez. E o gostoso, irmãos, de estudar Davi, nessa dicotomia de que ele é um homem de Deus e ao mesmo tempo ele é um homem como qualquer outro homem. Então a gente vai aprendendo princípios de Deus impregnado na vida desse homem, mas nós vamos aprendendo também que parece conosco esse homem de Deus, como gente. Então o que nós devemos colocar no coração é que eu preciso de caminhar como ele caminhou como homem de Deus. Inclusive tinha um hino, aliás, tinha um cântico muito antigo que diz, eu ando como Davi. Não tem um hino assim? Quero orar como Davi. Como é que é? Se o Espírito de Deus, eu luto como Davi, eu venço como Davi. Então, esse lado espiritual de Davi é um lado digno de ser imitado. Agora, o lado humano que Davi cometeu, Deus não está dizendo aqui para eu fazer a mesma coisa ou para você fazer a mesma coisa. O que aparece aqui é que Deus está dizendo assim, Davi, ele acertou nisso aqui, mas ele errou nisso aqui. Por isso que Deus não encobriu determinadas facetas da vida de Davi. Ele coloca, assim, abre, é uma carta, como diz o apóstolo Paulo, carta aberta, não é? Para que a gente possa aprender com Davi. Tá ligado isso aí, meu irmão? Tá dando um eco aí. Vamos lá então, irmãos, vamos abrir lá. 2 Samuel 19, 16 a 23. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os filhos de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhes era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passando o Jordão. Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Porém Davi disse, que tenho eu convosco, filhos de Zeruía, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou o rei sobre Israel? O que nós estamos vendo aqui agora, irmãos? Agora, Davi está voltando para Jerusalém. Quando no último estudo, nós estudamos exatamente o confronto de Simei com Davi. Agora ele estava fugindo de Absalão e do seu exército. A rebelião de Absalão chegou ao fim, agora Absalão morreu e Davi está voltando para Jerusalém. E quem é a primeira pessoa que Davi encontra? Exatamente o seu inimigo último que ele tinha encontrado quando estava saindo. E o que Davi faz com relação a isso? Então eu queria, irmãos, examinar com os irmãos esse encontro de Davi e Simei. E
para a gente ter não só um vislumbre do coração de Davi, mas também entendermos que nós precisamos fazer uma leitura do momento em que as coisas acontecem, para a gente ter uma noção do que nós podemos construir a partir desse momento. Às vezes nós perdemos, irmãos, ou nos perdemos, quando nós perdemos o que Deus quer fazer naquele momento. E a gente, como caminhante de fé, nós não fazemos uma leitura, a gente explode ou recua, dependendo da nossa conveniência. E às vezes Deus quer fazer algo no momento em que eu e você estamos vivendo. E a gente precisa entender o que Deus quer fazer nesse momento. Davi mostra aqui, às vezes, o meu coração e o seu coração quando nós perdoamos. Quantas vezes somos ofendidos? Quantas vezes somos humilhados? Quantas vezes palavras são ditas contra nós? Quantas vezes pessoas nos ofendem? E quanto mais íntimo, mais ofensa chega. Porque quanto mais próximos estamos, parece que as pessoas ou nós nos sentimos na liberdade de batermos forte um no outro, de não termos tato. Quanto mais distante, mais tato a gente tem para lidar com as pessoas. Quanto mais próximo, parece que a gente perde essa habilidade de lidar com as pessoas. Então eu queria conversar com os irmãos sobre alguns elementos desse confronto, desse encontro de Simei com Davi. Como é que nós podemos agir quando somos feridos? E do que nós precisamos estar precavidos para não darmos largueza a determinadas coisas que a gente guarda. Eu ouvi uma mensagem antiga de um pastor da minha mocidade, adolescência e mocidade. Ele falava sempre assim: não deixa nada no cantinho escondido. Abra o coração e deixa Deus trabalhar todos os cantinhos do seu coração. E eu tinha isso na mente porque se há um lugar que tem muita teia de aranha, muita coisa encostada nos cantinhos, é um negócio chamado paiol. Quem é de fazenda sabe disso. É um quarto feito lá de tábua, pode ser o que for. Aí põe milho, põe um punhado de coisa lá. E a noção que eu tinha era da fazenda do meu avô, do meu tio. Eu chegava lá, aquele paiol me metia pavor. Era resto de cela colocada, e sempre tinha aquelas teias de aranhas antigas, rato passando por cima, aquele cheiro de mofo, pedaço de corda. É coisa de mineiro, aquele negócio que ficava lá. Então aqui, quando o pastor falava, pastor Jaime Afonso, ele falava assim: deixa Deus limpar os cantinhos. Eu pensava naquelas teias de aranha, aquele negócio que ficava lá no meu tio, que era a fazenda da minha família. Então, esse negócio de deixar alguma coisinha para depois, isso pode trazer consequências tremendas para os outros e para nós mesmos. Para entendermos isso aqui, irmãos, nós precisamos de refazer a nossa caminhada lá atrás. Eu não vou trabalhar muito, porque nós já falamos isso aqui. Mas primeiro eu quero dizer para os irmãos que Simei, ele é da casa de Benjamim, da tribo de Benjamim, logo da tribo de Saul. E aquela sensação que existia na família de Saul, de que Davi havia usurpado, claro que ninguém quer perder o cargo, né, o momento de ser rei. E aquela família, ela tinha, claro, vantagem de ser a tribo do rei. Então eles perderam isso e logo perderam também
a sucessibilidade de suceder a Saul no trono. Davi, que não tinha nada a ver, ele vem de outra tribo e agora ele assume isso. Então Simei, ele ficou com aquilo profundamente no seu coração. E ele sai atrás de Davi com maldições. E ele expressa um punhado de realidades com relação a Davi. De desonra, de humilhação. Ele aproveita que a situação de Davi era uma situação de desonra, porque o seu próprio filho o havia desonrado, usurpando o trono. Então Simei entra na fila, e é muito fácil, irmãos, menosprezarmos aqueles que já são menosprezados. Parece que a gente cresce sobre eles. Então, quando eles estão lá embaixo, é a coisa mais fácil apontar o dedo, chutar, né? Alguém diz assim, chutar cachorro morto é uma beleza, mas chuta o Brad para vocês verem. Né? Então, não chuta um cachorro pronto para abater. Mas o morto, você mete o pé nele. Então, o que Simei fez foi exatamente fazer isso. Desonrar alguém que já estava desonrado. E ele dispara todas as palavras que ele pôde falar sobre Davi. Homem sanguinário. Davi tinha, de verdade, algumas realidades de morte na sua mão. Mas não só a questão de Urias, mas também ele estava dizendo que quem matou quem matou Saul foi Davi, que não é verdade. Davi não matou Saul, Davi não usurpou o trono de Saul. Saul perdeu o trono por causa da sua desobediência ao Deus que lhe deu o trono. E o chamou também de filho de Belial. O que eu estava procurando, irmãos, essa semana, em Provérbios, eu gosto muito de Provérbios, irmãos. É um dos livros que eu mais estudei da Bíblia, foi Provérbios. Eu até tenho um esboço de um comentário em Provérbios. Mas não vou publicar. A intenção era publicar. E antes de morrer eu vou consumir aqueles rascunhos para que as meninas não sejam tentadas a publicar isso depois. Mas, Provérbios 6, do verso 12 a 14, define quais as características de um filho de Belial. Tanto pode ser ligado a Baal, quanto pode ser ligado a um estilo de vida, a um caráter, que é expresso através de uma existência. É mais ou menos aquele homem que é inútil, que não serve para nada. É como se Simei estivesse dizendo para Davi assim, Davi, você é um assassino, um idiota, você não serve para nada, você não é ninguém. É como se Simei estivesse falando isso. Vamos ler lá. De 12, Provérbios 6, de 12 a 14. Isso aqui Salomão está colocando para a gente entender mais ou menos o que de fato é um homem, homem de Belial. Homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais aos dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contenda. Olha que coisa, irmãos. Essa é a descrição do homem de Belial. Então Simei despejou tudo isso na cabeça de Davi, dizendo para Davi que ele era exatamente
aquilo que ele estava falando. Todos nós sabemos que são palavras que doem. Quando fala as verdades sobre nós, que nós falamos verdades difíceis de serem ditas e difíceis de serem ouvidas, palavras difíceis de serem ditas e difíceis de serem ouvidas, a gente sofre. Imagina quando diz alguma coisa publicamente que não eram verdades. Então isso deve ter amontoado no coração. E se não bastasse isso, irmãos, ele também teve ações despropositadas. Ele não só queria machucar, ferir o coração de Davi, mas ele queria também atingi-lo com pedras. O texto não diz quantos estavam jogando pedras, mas jogar pedras, irmão, é só começar. É só começar. Você começa a jogar pedra, o outro já vem e quer jogar também, aí ajunta um punhado de gente para jogar. Assim como a tribo de Benjamim era uma tribo muito unida, eu tenho certeza que não foi só Simei que pegou pedra e jogou em Davi. Simei falou, mas jogar pedra não deve ter sido uma pedra só. E não deve ter sido Simei o único a jogar pedra. E o maior problema aqui que eu vejo é que, além de feri-lo no coração, na mente, ele queria também ferir no corpo. Não sei também se acertou alguma pedra em Davi. Eu sei que Davi era bom de pontaria, mas não sei se Simei era bom de pontaria. O texto não diz se acertou. Mas não importa, a intenção é de escorraçar. É uma cultura do Oriente isso. Vocês lembram de jogar o sapato? O cara tirou o sapato e jogou. Eu acho que foi no Obama. Foi, não foi? Então isso significa de humilhação. É escorraçar a pessoa do ambiente. Então jogar pedra é a mesma coisa. É apedrejar alguém digno. Então Davi para Simei, para a sua tribo, era indigno. Simei sim era um filho de Belial pelas suas ações. Então ele fomentou aquilo não foi algo que começou do início, ele tomou informações, ele começou a projetar tudo aquilo. Davi estava com a sua família em frangalhos, Davi estava com seu trono em frangalhos, e meio a tudo isso, Simei veio e afundou muito mais. Davi estava vulnerável. Não era mais aquele homem de batalhas. Não era mais o homem que empunhava a espada, mas sim um homem descalço, com as vestimentas reais rasgadas, com pano de saco na cabeça, cobriu o rosto. Então, irmãos, naquele momento lá, Abissai queria matar a Simei. Davi não permitiu. Davi disse, só deixa-o. Quem sabe ele esteja certo. Quem sabe Deus mandou que ele falasse isso. Então o coração de Davi fez uma leitura daquele momento e diz assim, quem sabe tudo isso é projeto de Deus para humilhar-me mais. São consequências do meu pecado. E Davi age com graça, misericórdia e bondade em direção a Simei. Porque Abissai queria matá-lo. E Abissai era um matador profissional. Então era um cão morto, como ele disse, digno de ser morto. Davi vai embora, passa-se alguns meses e ele agora está voltando. Imagine vocês, nós escorraçamos alguma pessoa e depois encontra aquela pessoa numa posição acima da nossa. O que fazer? Então, às vezes, a gente pensa nesse texto dessa perspectiva. Simei está fazendo tudo isso, mas isso é um teatro, para ele salvar a pele. Ele achava que a rebelião de Absalão iria vingar e Davi, de uma vez por todas, estaria fora
do trono de Israel. Mas tudo acaba e Davi está voltando agora, irmãos. E aqui cumpre uma coisa gostosa, que lá atrás, quando Davi exerce graça e misericórdia para com Simei, Davi diz assim: deixa essa causa nas mãos do Senhor. Ele sabe e no seu devido tempo ele vai agir. Irmãos, quantas vezes a gente toma nas nossas próprias mãos? E hoje, como está sendo implantado nos nossos corações? De que eu posso exigir, partir para cima, sem dó, e buscar todos os meus direitos. Quando na realidade o povo de Deus tem um juiz reto que julga as nossas causas. É dizer: Senhor, que o Senhor julgue entre mim e ti. Foi isso que Davi fez. E agora Davi está voltando por causa disso. Davi não tinha dúvida de que o reino tinha sido dado a ele. Davi não tinha usurpado nada. E que Absalão estava fazendo a maior burrice da sua vida. Tanto é que Absalão perdeu a própria vida por causa disso. Agora Davi volta. E Davi agora encontra com Simei. Davi lidou com esses problemas de uma maneira muito especial. E eu quero aqui colocar, irmãos, que às vezes nós não lidamos bem com a dor que os outros provocam na gente. E eu aprendi a fazer isso bem cedo na minha vida. Bem cedo mesmo. Embora, às vezes, eu quisesse deixar uma teia de aranha acumular lá no cantinho, para que mais tarde eu pudesse trabalhar aquilo. E fiz isso algumas vezes. Não para ferir o outro, mas para provocá-lo. Sabe aquele negócio assim que você está no trânsito e o seu carro é mais possante do que o cara está pedindo atrás? Aí você deixa o cara passar, um primeiro momento, encosta, o cara passa e depois você passa ele de novo com o motor a alta potência. Vai embora. O que você está mandando recado para o cara? Larga de ser tonto. O meu carro é mais possante do que o seu. Mas eu dei uma brecha, eu perdoei o cara. Falei: pode passar, camarada, passa. Quantas vezes eu fiz isso? Sabe por quê? Naquela época em que o Opala 6 cilindros era carro, eu tinha um. De um médico que pegava o carro e ia só para o consultório em Caruaru. Doutor, puxa, eu vou lembrar o nome, você vai conhecer, Hilton. Um Opala. Olha como eu já encostava assim, deixava o cara passar. Depois fazia embora 6 cilindros, irmãos. Aquilo decola. Se acelerava e faz balançava tudo. É isso que eu gostava de fazer no 6 cilindros. Nunca me esqueço disso. Uma menina chamada Maria de Lourdes. Lourdinha era o nome dela. Minha vizinha. Comia os pão de queijo e os biscoitos de polvilho da minha mãe. Minha mãe sempre foi farturenta. E essa menina era vizinha, passava uma casa, tinha da esquina, uma terceira casa depois da minha, que ela morava. Era da minha idade, tudo desfrutando do mesmo ambiente ali de pobreza e tudo. Reunidos em casa, tomando aquele café, eu disse assim: gente, eu não vou ficar nesse lugar aqui a vida toda. Você já sabe como chamava o lugar que eu morava. Então, eu não vou ficar aqui. Ela diz assim: Ezequiel, põe na sua cabeça, uma pessoa como você vai dar o que na vida? Poxa, pai do céu. Olha, aquilo ali, e eu sou assim,
Graças a Deus, se me cutucar aí que eu vou mesmo. Eu tenho esse problema sério. Eu acho que isso é problema dessa mistura, essa miscigenação entre meu pai e minha mãe. Então, cutucou, você pode esperar que eu vou. Aí sabe o que aconteceu? A vida passou, o tempo passou, e eu me formei em teologia. Eu mandei fazer um convite que eu só dei para a esposa, para a família. Para a família. Um convite que, sabe o que é convite especial? Custa caro, que vem que coisa dourado assim em cima, de veludo. Que cor que é teologia? Azul. Azul. Grená é odonto, né? Medicina é? Verde. Eu mandei fazer um daquele, mandei para ela. Eu disse, Deus amado, tudo bem, já terminando teologia, crente, chamado para o ministério. Aí, hein? Aí sabe o que aconteceu, odontologia? De novo, mandei fazer o convite para mandar para, inclusive, está guardado em casa. Não mandei. Eu falei, Deus amado, cresça. Aonde esse negócio vai chegar? Deleta esse negócio. Não dê. Então, irmãos, qual a lição? Se não formos diligentes em lidar com essas questões de maneira certa, esses delitos, essas coisas que as pessoas vão fazendo conosco, essa dor, vai apodrecer em algo pior, muito pior do que está aquele momento lá, aquelas coisas que fizeram. E transformar em ressentimento. E esse ressentimento vai, passo a passo, transformar-se em ódio. E esse ódio irá produzir amargura. E essa amargura vai encontrar uma maneira de se vingar. Vai, irmãos. Vai encontrar uma maneira de se vingar. Então, nós precisamos entender isso. E eu, ao estudar isso aqui, eu vejo que Davi fez alguma coisa importante. Claro que em resposta àquilo que Simei fez. Simei também fez uma coisa importante. E uma das coisas boas que a gente precisa entender, se nós descobrirmos que estamos errados, sabe qual é a maneira boa de apagar, de tirar essa teia de aranha? É chegar lá e dizer que estava errado. Não é só com Deus isso, irmãos. Com as pessoas também. E a gente tem vergonha de fazer isso. Eu sei que tem. Isso é falar com Deus, irmãos, sobre os meus pecados, sobre as minhas falhas, eu não tenho nenhum problema. Agora, falar com os outros, eu tenho dificuldade de fazer isso. É porque você não... Agora, imagina, Simei agora, ele, no verso 18, ele atravessa, ele pega toda a sua família, ele pega os homens 1000 homens de Benjamim, a tribo, ele convence a tribo, ele leva esse pessoal, atravessa o Rio Jordão e fica no meio, irmãos, fazendo uma corrente para dar passagem. Ele vai atravessar o Rio Jordão e vai em direção a Jerusalém. Então eles ficam no meio do Rio Jordão fazendo uma fila de boas-vindas. E Simei está no meio do Rio Jordão. E ali o que ele faz? Olha o 19. Ele diz, não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, o meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conservas, ó rei, em teu coração. Simei abre o seu coração e Davi ouve uma confissão. Agora, irmãos, vamos prestar atenção.
no versículo. Qual é a grande preocupação de Simei? É aquele momento? Não, não é aquele momento. É o que o senhor falou? O encontro dele. Ele quer agora tete a tete com alguém que ele feriu. Então ele vai trabalhar isso, mas no seu coração tem uma preocupação. Qual é a preocupação de Simei? Leia o texto, está no texto. Repetidamente. Primeiro que ele entenda, que Davi entenda, que ele já sabe, que ele chegou em casa, que ele errou. Olha, eu errei. Eu disse tanta besteira naquele dia. E aqui vai uma lição, irmãos. Cuidado com o cachorro morto. Porque nós nos empolgamos quando nós percebemos que o cachorro está morto. Então cuidado para você não falar um punhado de besteira. Tem pessoas que numa briga ele cala. E aí você aproveita que ele calou e mete o braço. Aí fala um punhado de besteira. O que ele está dizendo para ele é isso. Mas há uma preocupação no coração dele. Qual é a preocupação? Qual é a preocupação? Não deixes que esta dor encontre guarida no teu coração. Olha lá o que ele está dizendo. Não te conserves, não te lembres, é a primeira coisa que ele está dizendo aí. Não preserve isso no teu coração. Olha, irmãos, parece que Simei está adivinhando o negócio. Porque o meu problema, irmãos, não é a pessoa dizer para mim que me perdoa. Meu problema é saber se a pessoa consegue esquecer isso. Sabe qual é o grande problema de casamentos, irmãos? É que os maridos e as mulheres não esquecem as besteiras do passado. E não adianta você dizer que você é o único que esquece. Não esquece, irmãos. Em 35 anos de ministério, 35 anos de aconselhamento, e olha lá, e eu não é o meu ministério aconselhamento de família. Eu tenho um bloqueio de aconselhamento de família, que vocês nem imaginam. Por várias coisas. Nunca foi o meu ministério. Atendo por uma questão de função pastoral. Algumas coisas. Se ambos não querem, pastor nenhum vai conseguir suscitar qualquer relacionamento bom. Pastor Benjamin, pastor Roberto Brasileiro, pastor Davi e muitos outros pastores que passaram na minha família, gastaram tempo, choraram com meus pais, bateram na vida deles fortemente, que eram homens de Deus, e ainda assim, eles decidiram não viverem juntos. Segundo, casal não conta toda a verdade para o conselheiro. Existem verdades que eles não se abrem. E aí não tem como ajudar as pessoas quando elas não dizem a verdade plenamente. Escondem todos os casais. E uma pergunta que eu faço, o que você está me escondendo nesse caso? Que você não me contou, mas está aí dentro do seu coração e está acontecendo. Ah, eu estou falando toda a verdade. Não está falando. Então, irmãos, quando isso acontece, a gente suscita. O grande problema de Davi com Simei, o meu e o seu, com os nossos tafarolos, é exatamente isso. A gente perdoa, mas não esquece. Qual que é a preocupação de Simei? Não te lembres. Olha, irmãos, presta atenção aqui. E o Espírito Santo de Deus coloca isso aqui, olha.
não me imputes, não te lembres da minha culpa, do que perversamente eu fiz. Não o conserves em teu coração isso. Preocupação legítima. Preocupação legítima. Verso 18. Aliás, 20. Uma confissão honesta. Porque eu, teu servo, deveras, confesso que pequei. Uma frase de 3 palavras. Verdadeiramente eu pequei. Eu confesso que pequei. Irmãos, isso aqui é a confissão honesta. Confissão honesta. Olha, o meu coração, depois que eu fui para casa e vi as besteiras que eu disse, eu quero dizer para você que, puxa, como eu pequei contra ti. Eu não fui honesto com você, eu de fato pisei na bola. Por isso, olha que coisa, sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Ou seja, agora ele já não é mais o cara que está chutando o morto. Agora ele é o cara que está de joelho e dizendo para Davi que Davi é o senhor dele. E ele diz que é servo de Davi. Então há aqui os elementos de um arrependimento. Primeiro, reconhece o que fez. Segundo, posta-se como alguém arrependido, humilhou-se diante de Davi. Mas outra coisa que ele faz é que ele está aguardando que Davi responda a essa confissão, não guardando no seu coração e o perdoando. E agora é o momento, Abissai aparece de novo. Olha aí, irmãos, quem gosta de matar, irmãos, não tem jeito. Ou é prisão perpétua ou cadeira elétrica. Abissai acende de novo. Porque para Abissai não existe esse negócio de perdão. O negócio com Abissai é espada. E ele quer matar a Asimei de novo, olha lá. Olha aí o que acontece. Ele agora quer de novo pegar a Abissai e matá-lo. Ele aparece de novo e a mesma resposta que ele deu lá atrás, Davi, ele diz de novo. Olha, hoje não é dia de fazer isso. Morreria alguém hoje em Israel? Hoje é dia de alegria, hoje é dia de restauração, hoje é dia de manifestação de graça. Esse momento aqui, irmãos, é o momento em que Davi estava lembrando do seu pecado, lembrando da palavra que Natan tinha dito a ele, lembrando de que Deus, apesar do seu pecado, apesar das consequências já estabelecidas do seu pecado por Deus, ele estava voltando ao trono. Agora, irmãos, é tempo de perdão e de graça. É tempo de perdão e de graça, não é tempo de matar. Aí Davi diz, hoje é dia de alegria, eu estou voltando ao trono, então ninguém morre hoje. Olha aqui, ninguém morre hoje. Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel. Ou seja, não tem que matar ninguém hoje. Hoje é dia de ministrar graça. Irmãos, quantas vezes nós só fazemos pela ocasião o perdão? Nós exercemos o perdão porque não é tempo de fazer qualquer outra coisa. Estrategicamente,
a pessoa está pedindo perdão, e estrategicamente a gente diz, olha, tudo bem, hoje não é dia de tratarmos isso. Você não vai morrer hoje. Não te lembres, não conserves. Vamos ver algum texto para a gente terminar essa parte. Aí depois a gente vai falar, no outro domingo, o restante dessa história. Que a gente poderia terminar aqui, mas não termina aqui. Quando nós estivermos nessa posição, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, se nós formos os ofensores, pedir perdão. Pedir perdão. Melhor atitude é quando você vai para casa e diz que extrapolou. E às vezes nós fazemos isso, irmãos. A nossa mente, ela é automática em determinadas coisas. E quando nós nos iramos, abrimos a boca para espraguejar, falar e defamar, isso sai sem você fazer força. Isso é qualquer um. Qualquer um de nós, irmãos. Nós temos armazenado na nossa cabeça um tanque de porcaria, irmãos, que está lá, a gente não sente cheiro, nada. Mas quando abre a torneira, é um esguincho que suja tudo. Suja tudo. Isso é qualquer um. Por isso que o fruto do Espírito Santo chama-se domínio próprio. Porque ter a gente tem, irmãos. Agora só que está lacrado esse negócio. Agora, quando nós fazemos, nós abrimos em direção aos outros, falamos coisas que não deveríamos falar. E aí depois é tarde. Porque já foi dito. E palavras machucam. Né? Uma conversa boba. Olha, tem quase 40 anos esse negócio. Tem 41 anos esse negócio. E eu ainda me lembro da Lourdinha. Não, o Opala não foi o caso da Lourdinha. Não, o Opala é extravagância. Nunca mais. Não. Não, ela é minha amiga. Ela tem tudo a ver, irmãos, com o que eu sou hoje. Se não fosse ela, eu teria ficado lá naquela casa. Sabe o que eu seria? Eu seria balconista de autopeças. Até hoje. Até hoje. Crente, não tem nada contra. Mas eu não estaria instrumento de Deus. Eu quero dar um abraço nela se porventura algum dia encontrá-la. E pedir desculpa. Ela não vai lembrar disso. Eu acho que quando ela recebeu o convite, ela diz, mãe, olha como o Ezequiel agora ainda lembra da gente aqui na beirada. Ela não deve ter lembrado disso. Isso aí ficou só no meu coração, irmãos. Aquilo foi uma conversa que ela jogou e Deus usou aquilo lá como uma seta para impulsionar. Mas a gente precisa tomar cuidado, a gente fica com isso na cabeça. Palavras boas ficam. Quantas palavras boas ficam. Quantas coisas gostosas ficaram também daquela época tão legal, irmãos. Tão legal. Lá do pastor Nelson, era da mesma época que veio essa coisa. Quantas palavras motivadoras nós ouvimos. Quantas palavras. Quantas coisas nós temos no coração de pessoas que nos fizeram chegar onde nós estamos, não nos desafiando, mas com palavras propulsoras, que nos jogaram para frente, dizendo, vá, Deus vai estar com você, olha, você tem futuro, invista nisso, toma cuidado com isso. São palavras animadoras, e a gente guarda também. O que a gente precisa tomar cuidado é que as palavras têm poder na nossa vida. Então, tanto lá na sua casa, cuidado com o que você fala
com seus filhos. Talvez ele não entende ainda, e você fala um punhado de coisa, ele vai curtindo aqui na cabeça. Por que a gente trata bem os cachorros? Por que ele bana o rabo toda vez que vê você? Por que não fazer a mesma coisa com as pessoas? Dar um abraço, um cheiro, mandar dar um banho. Tem gente que pega cachorro no meio da rua, pega uma pessoa no meio da rua, manda dar um banho nela. Dá um abraço, leva para casa para comer uma cornada quentinha, com sardinha. Cadê? Não é? Então a gente precisa entender isso, fazermos com que as pessoas recebam de nós palavras de perdão. Vamos chegar lá e dizer, olha, se somos os acusadores, vamos dizer que a gente estava errado, que não é bem aquilo, que você também estava fragilizado, com raiva de ter perdido, a família ter perdido o local no trono. Agora, se você for ofendido, abra o seu coração com inteireza. Não te lembres, nem conserves. Porque isso faz mal a gente, irmãos. Faz mal a gente. Quando nós despejamos sobre o outro, coisa que lá do passado já foi resolvida. Se foi resolvido, irmãos, acabou. Acabou. Olha, houve perdão, eu disse que vou caminhar em outro caminho agora. Então tudo bem, vai fazer? Vai. Nunca mais tem que tirar esse defunto do sepulcro. Nunca mais. Isso é não conservar, é não lembrar. E essa é a preocupação de todos que confessam. E esta é a bênção que a gente tem com Deus. A gente pode até colher os frutos da semente que plantamos, mas Deus está perdoado e esquecido. Irmãos, Deus nunca mais vai lembrar de nenhum dos meus pecados que eu cometi de hoje para trás. Porque todos que o Espírito Santo me lembrou, eu confessei. E tenho certeza de perdão. Tenho certeza de perdão. Esse relacionamento meu com Deus, eu não estou assim, e se eu chegar lá, a Bíblia diz que ladrão não entra, eu roubei jabuticaba, aquele negócio todo. E outras coisas também. Eu era um cara santo na época, irmãos. Biscoito da minha mãe, quantas vezes, não era para roubar, estava lá e eu vou lá e roubo. Não é? Então, não vai ser contra mim. Nenhum pecado. Então por que a gente não faz a mesma coisa? Deus decidiu. Mas Deus é Deus, né, pastor? Mas eu sou filho dele. Eu estou sendo trabalhado e formatado à imagem do seu filho, que é Jesus Cristo, que é igual a Deus em tudo. Então eu tenho que exercer isso. Tem que exercer isso, tem que olhar e, olha, sou ofendido, perdoar. Irmãos, a gente não caminha se a gente não fizer isso. Não caminha. Você não relaciona, porque somos, infelizmente, nós somos assim. A gente fere, é ferido às vezes. Então a gente precisa de ter essa leveza de acertar esse caminho. Uma das coisas que eu admiro em Davi era isso. Davi era rápido em acertar com Deus. Ele não queria papo, ele poderia até criar algum problema com outra pessoa, mas com Deus ele ia correndo e acertava. Eu não quero que Deus me leve a alguma coisa na marra. Eu quero ir voluntariamente. Senhor, eu sei que a tua palavra diz isso, eu vou abrir meu coração. Vamos ler 2 textos. Tiago 5,16 e Mateus 5, 23 e 24. Temos que fazer como Simei. O quanto antes melhor. Porque não tem como azedar. Sabe aquela coisinha, você pergunta assim, quanto tempo faz isso? Há uns 10 anos. Aí vai azedou tudo. Resolva logo. Pode ler. Tiago 5,16. É isso?
Olha que coisa maravilhosa. Tem algum problema entre um e outro? Então faça isso. Ore um pelo outro. Irmãos, quando Jesus diz assim, orai pelos vossos inimigos, como isso é terapêutico, irmãos. Começa a orar para alguém que não desce nem como Coca-Cola, para você ver o que acontece na sua vida. Diga, Senhor, abençoe aquele tafarolo. Aquele incircunciso. Começa, você não tem, Deus sabe. Você não pode falar coisa, né? Então, para aproximar-se de Deus, você tem que fazer temor e tremor, até para orar pelos inimigos. Aí você coloca, você vai colocando, e passa um tempo que você quer encontrar com essa pessoa. Quer encontrar com ela. É o método de Jesus. Confesse, ora uns pelos outros. Chega lá e fala, eu queria orar com você. A pessoa vai cair das pernas, porque ela sabe que você não tem muito afinidade. Agora tem que ter coragem para fazer isso. Tem que ter coragem de ser o primeiro a ficar na fila, irmãos. Ele foi o último a amaldiçoar Davi. E foi o primeiro a recebê-lo de volta. Precisa de coragem. Mateus 5, 23 e 24. Pode ler. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz... É 5, 23 e 24. Isso. Eu achei que você tinha lido o anterior. Sabe por quê? Porque Deus está preocupado com quanto eu dou para Ele, irmãos. Nem o que eu dou. Deus está preocupado conosco. Olha, a oferta, você pode fazer isso depois. Agora, existe uma coisa que você precisa fazer que agrada o meu coração. Vá lá e acerte com teu irmão. Irmão, vocês já pensaram se a gente conseguisse viver esse padrão do Evangelho? Não teríamos problemas, irmãos. Não teríamos problemas. De jeito nenhum. E que Deus nos abençoe, nos ajude a sermos como Simei. E como Davi até certo ponto. Mas vocês vão ver no final. Ô Daniel, como é que é o nome da sua netinha? A Bianca. Traga a Bianca aqui, que a Bianca ainda não tinha vindo aqui, né? Então traga a Bianca aqui, Daniel. Cadê ela? Está lá embaixo? Ah, que pena. Mas nós vamos orar por ela mesmo assim, Daniel. A Bianca tem quanto? Já tem 1 ano? Não? 6 meses. É a filhinha mais nova do Daniel. É a bisneta. Não, a primeira filha. Mas você tem outro filho que tem? Ah, tá. Então eu confundi aqui, viu, Daniel? Desculpa. Então, é a bisneta da irmã Maria Augusta. Vamos colocar em pé, vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus. Pai amado, nós queremos louvar o teu nome pela tua palavra. Que tudo quanto nela está escrito é para o nosso próprio bem, para o nosso aprendizado, e é útil, ó Deus, para aqueles que caminham a caminhada cristã. Te louvamos, ó Pai querido, pelo que nós aprendemos hoje. De podermos abrir os nossos corações não só para o Senhor, mas também quando alguma coisa quebra o relacionamento interpessoal. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque há esse recurso de restauração com o Senhor e com os nossos queridos irmãos e amigos e familiares. Obrigado, Deus, porque o teu Espírito Santo disponibiliza esses recursos e nos ajudam a cumpri-los. Que na nossa vida assim seja a tua palavra. Possamos nos libertar e darmos a cada um uma chance de nascer de novo, um na história do outro. Obrigado, Pai, por essa manhã.
Obrigado, Deus, pela a filhinha do Daniel, Senhor, a Bianca. Que o Senhor continue a abençoá-los de uma maneira muito especial. Cuide, ó Deus, dessa família, esposa. Dê, ó Deus, a esses 2 jovens a bênção de continuarem servindo o Senhor, para que Bianca também sirva o Senhor com interesse de coração. Obrigado, Pai, pelos nossos filhos. Obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos os primeiros como pais a transmitir a riqueza da Tua glória e da Tua salvação aos nossos filhos. Abençoe-nos ricamente nessa manhã. Dê-nos, ó Deus, um almoço prazeroso em família. E dê-nos, ó Deus, à noite, um momento também de reflexão na Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos isto. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um bom dia e até a noite, se Deus quiser.